sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo. Teu reino, Jesus Cristo, queremos propagar, seguindo teu exemplo, o mundo transformar. Hoje, então, nessa quarta aula, é o exercício da vocação, não é, Thales? Sim. Eu gostaria, não sei se o Beto fala um pouquinho do Thales, ou o Thales fala de si mesmo, mas embora eu conheça o Thales há bastante tempo, mas eu não me sinto ainda capaz de apresentá-lo do extenso currículo que ele tem, né? Beto, quer apresentar? Nós tínhamos aqui na Diocese de Ponta Grossa um coordenador, que era o Oscar Fustenberg, que muitos de vocês conhecem. Né? E o Oscar dizia assim na época, eu estava chegando aqui na província, e o Oscar falava, você não conhece o Thales? Tá. Mas eu já conhecia o Thales. O Thales falou assim, eu te conheço de muitos anos já, Beto. Tá? E minha memória é fraca aqui, né? não lembrava. Mas o Oscar me dizia assim, é um cara muito fera, um dentista, um cara super comprometido com o CNLB e história, e o Thales me contava que ele gostaria muito de trabalhar com a formação no CNLB. Eu falava assim, olha, é a área que eu mais gosto, porque o Thales era da Fé e Política, estava na coordenação da Comissão de Fé e Política, tem toda uma história ligada aqui ao Cefep, é uma pessoa de um compromisso muito lindo. Tá? Eu tenho certeza que é muita graça a gente poder contar com você no CNLB, nas escolas de Fé e Política. Tá? Você é um presente de Deus na nossa vida, como todos são, você é especial, Thales. Amém. Obrigado, Beto. Na verdade, a gente pensa um pouco na apresentação individual e a gente fica até vexado com os elogios, você lembrando do Oscar e mesmo você. Né? Eu sou só um cirurgião dentista, casado, pertenço à paróquia Bom Jesus, na cidade de Guarapuava, na diocese também de Guarapuava, formado em Ponta Grossa, resido aqui já há 30 e poucos anos, né? Casado há 36 anos com Maria Paula, temos 2 filhos, 2 netos, né? E a caminhada da gente de cristão, a vocação da gente batismal, ela começa lá nos idos de 66. Dia 6 de março eu fui batizado, né? Então, fui inserido no corpo místico de Cristo. Né? A minha caminhada de igreja, ela teve momentos, né? Na minha juventude, eu fiz parte do mini serviço de juventude e do serviço de juventude. A diocese de Apucarana, que é de onde eu sou originário, ela dividia o que Curitiba são comissões, né? Lá eram chamados serviços, serviço vocacional, serviço da liturgia, serviço de juventude. Mas depois eu fiquei muitos anos afastado, participava só da comunidade, mas sem assumir nenhuma responsabilidade. Né? E acabei tendo uma experiência no Cursilho. No Cursilho mesmo comecei a atuar como formador e passei daí, por conta disso, por vários ambientes, né? Desde a pastoral catequética, pastoral litúrgica, pastoral familiar, acabei ministro da Eucaristia, uma série de coisas no âmbito intraeclesial. Mas o desafio, desde o movimento de Cursilhos, era exatamente esse, era como ser cristão no mundo de hoje. Um pouco esse é o tema que a gente deve trabalhar hoje, né? Dentro desse grande projeto que vai trabalhar 4 grandes eixos, nós já estamos quase concluindo o 2º eixo, sobre o exercício do chamado. Né?
a gente vai basicamente atuar, né, ou falar sobre as formas de participação do leigo, né? Ele está citado ali, a Christi Fidelis Lais 28 e seguintes, mas isso aí é uma transcrição do Concílio Vaticano II, num documento chamado Apostólica Actuositata, né? E depois falar um pouquinho sobre a ação e a organização do laicato a partir do Concílio Vaticano II, tá? Eu falei dos meus milagres dentro da igreja, não falei dos milagres fora, né? Eu fui do movimento sindical, fui dirigente partidário, essa vinculação, participei do movimento estudantil também, na época da faculdade, fazia parte do conselho universitário, era representante discente, fui de comissão eleitoral de DCE, etc. Mas esse gosto pela política e a questão da fé, que foi despertada lá no Concílio, acabaram levando para buscar caminhos, né, de atuação. Então, eu tenho uma pós-graduação na área de formação docente, uma na área de formação política de cristãos leigos e leigas, uma graduação em direito, um pouco de cada galho, né? E, por último, agora eu tenho uma pós em gestão em saúde, né? Que é a área que eu efetivamente trabalho, né? Mas esse apanhado, essa apresentação, é só para a gente ver que a gente muitas vezes foca na ação que a gente tem dentro da comunidade eclesial, tá? A gente tem o cacoete de acusar o que a gente faz dentro da igreja, especialmente nos círculos em que a gente frequenta, vinculados à igreja em si, né? E a gente perde um pouco essa dimensão de onde a gente vem, o que a gente faz, né? Então, a gente vê que temos vários professores, a grande maioria, professores, alguns aposentados, né? Temos empresários, assistentes sociais, 2 formados em hotelaria que se descobriram por causa da dinâmica de apresentação, né? Então, é só para a gente poder se conhecer um pouquinho de quem está participando das aulas, porque geralmente a gente fecha no conteúdo e esquece de trabalhar um pouco mais essa questão da relação. E a metodologia é uma metodologia circular, é uma metodologia de roda de conversa, né? Então, a gente não é professor de ninguém, a gente aprende juntos e a gente caminha juntos, né? Antes da gente começar também, seria interessante a gente lembrar um pouquinho o que a gente já viu nesse eixo, né, de vocação. Nós tivemos um primeiro encontro, que foi uma aula magna, sobre a vocação propriamente dita, né? Quem trabalhou colocou para a gente a questão do primeiro chamado, citou que a vocação é amor, é graça, e foi para a Sagrada Escritura para ver os primeiros chamados. Abraão e Moisés, depois o chamado das mulheres, Miriam, Agar e Maria, né? Dizendo que o chamado exige uma resposta, e essa resposta é individual e que vai nos colocar nessa dinâmica do reino, né? Uma segunda aula que a gente teve com a Eva, né, eram muitos chamados, né? A Eva trabalhou também uma gama muito grande de coisas, né? A questão da santidade no mundo, ela perguntava qual é o mundo, né, onde a gente tem que ser santo. A questão da inspiração do Espírito Santo, a necessidade de uma vida interior, de um relacionamento pessoal, né, com Cristo, pessoa, né, não é um acontecimento, não é algo distante, mas é algo que está próximo conosco no dia a dia. Falou que a gente tem que ter um coração grande, que só pode ser preenchido pelo Deus que é infinito, né? Destacou a questão do batismo, que nos insere, né, na índole secular, pedindo que a gente ordene as coisas temporais. Falou sobre a igreja, povo de Deus, que nós somos uma pequena porção desse povo, né, que é composto também pelos sacerdotes, pelos religiosos, né? Então, todos fazem parte do mesmo povo, cada um com funções diferentes, né?
Citou também a questão da graça, que a gente já tinha mencionado ali do primeiro encontro, e colocou um acento na necessidade do serviço, sentir Deus no coração, mas impulsionar a gente para outras atividades, né? Na terceira aula, que foi a passada, eu não pude assistir a aula toda com Santiago, eu só pude ficar nos primeiros minutos, porque eu tinha um compromisso, uma outra reunião de fé e política do Centro Nacional, né? Mas depois, revendo a aula e o material, ele trabalhou sobre a qualidade do chamado. Ele, como a Eva citou algumas músicas, né, e disse que o chamado acende a chama no coração, mas também instrui a gente para as funções que a gente vai desenvolver, né? Citou a necessidade do encontro, que a gente já falava agora do encontro da Eva, o chamado é um dom e nos chama a ser santos, né? Citou a necessidade da unidade na fé, dizendo que o leigo tem que ser maduro, não pode ser aquele só que fica com a fé da infância, da catequese, né? Mas como a gente cresce enquanto pessoa, o nosso compromisso, a nossa caminhada de cristãos, ela também deve se aprofundar, né? E ele diz assim que Abraão, quando recebeu o chamado dele era para partir. Vai que eu te darei uma terra para chamar de sua, uma grande descendência, né? Ele encerrou com Maria, né? Que acabou obtendo a graça de Jesus, né? Então, quando a gente começa a ver todo esse conteúdo, né, a gente percebe assim, puxa, tem algumas coisas que são comuns que apareceram ali. A questão do amor, da graça, da vocação à santidade, da índole própria, que é o campo do século, né? Então, o mundo que a Eva perguntava não é um único mundo, mas são vários mundos, e a gente vai ver um pouco disso depois, tá? Então, o primeiro eixo, vamos dizer assim, do nosso encontro em si, ele vai trabalhar as formas de participação, né? Que tipo de participação a gente poderia ter, né, na igreja e no mundo. Então, desperto para uma vida mais profunda de espiritualidade, a pessoa acaba impulsionada a trabalhar de forma social, né? Essas formas de participação, como estava colocado lá em cima, a gente parte da Christi Fidelis Laici, né, como um roteiro, mas ela não, a colocação das formas de participação que está lá, ela não é específica, ela brota de um documento anterior, que é o do Concílio, que é a Apostólica Actuositata, né? Então, a vocação para o exercício, ela é uma vocação para o apostolado, né? Então, quem são os apóstolos hoje? Quem é que tem que anunciar a boa nova, né? Quem que é o discípulo que segue Jesus Cristo no dia a dia? É cada um de nós, né? E as formas de apostolado básicas, elas são duas. Ela pode ser individual, né, onde a gente sente o chamado, faz o caminho do discernimento individual e faz as opções. A gente pode ver a vocação para um estado de vida. A gente tem pessoas solteiras, a gente tem pessoas divorciadas, a gente tem pessoas casadas, talvez a gente tenha pessoas que são viúvas, né, ou viúvos, e essa condição de vida a condição nos chama a atuar de maneira individual, tá? Ela também pode se dar na expressão da vocação do campo de trabalho, né? Então, a vocação docente para acompanhar, eu tenho vários pedagogos, né, que tem que pegar a pessoa pela mão e ajudá-la a construir um caminho de desenvolvimento, de crescimento, para inserção numa vida social, né? E aí a questão o outro lado, outra forma de
de apostolado, que é um apostolado de grupo, né? Então, o grupo dos apóstolos, o grupo de um movimento, o grupo de uma pastoral, pensando no aspecto intra-eclesial, mas também a ação associada em âmbito externo. Então, o grupo de fé e política, os conselheiros de políticas públicas, né? Os membros da associação de moradores ou de uma organização de rua ou de bairro para poder obter melhorias do poder público, uma associação esportiva, né? Uma organização não governamental, uma entidade que seja comprometida com a transformação do meio ambiente, uma entidade que trabalha pelo ecumenismo, pelo diálogo interreligioso, né, pelo cuidado com a casa comum, pelo bem comum, pela dignidade da pessoa humana, pelos direitos humanos, né? Então, associativamente, a gente teria outras formas em que a gente poderia também participar, tá? Então, no documento Christi Fidelis Laici, a gente tem já na abertura dele, o nome Christi Fidelis Laici significa os fiéis leigos, né? Mas ele diz lá, né? Ele usa como pano de fundo, ele que eu estou dizendo é o Papa João Paulo II, São João Paulo II, na época Papa, né? Numa exortação apostólica pós-sinodal, né? Houve um sínodo sobre os leigos, a vocação e missão da Igreja no mundo, né? Há 20 anos depois do Concílio Vaticano II. E o foco deste documento acabou sendo a atuação dos leigos no mundo. Então, volta no tempo, 20 anos, pega lá o Apostolica Expositatem e destrincha isso para a Igreja Universal e como é que isso vai funcionar. Né? Então, lá no documento ele cita que a gente pertence àquele povo de Deus representado na imagem dos trabalhadores da vinha, né? Que fala o Evangelho de Mateus. O reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e mandou-os para a vinha. A parábola é conhecida, né? Ao longo do dia, os trabalhadores ficavam na praça esperando. E ele saía às 9 horas, às 12 horas, às 15 horas, chamando os trabalhadores para poder trabalhar, e ajustava 1 denário. Né? No fim do dia, na hora de fazer a paga, né, todos recebem 1 denário, começando pelos que iniciaram por último e trabalharam menos tempo. Então, a lógica da parábola, né, a lógica do Evangelho, é fazer a gente pensar sobre a paga. Né? Então, a gente é chamado a contribuir. E muitas vezes, no nosso lado humano, a gente acha assim, poxa, eu trabalhei o dia todo, o meu valor teria que ser maior, mas o ajustado era 1 denário. Né? E aí você começa a olhar o outro e achar que não é justo o pagamento diferenciado. Mas essa parábola ela vai permear o documento como um todo, que fala sobre o papel do leigo, né, na Igreja e no mundo. Então, o Concílio Vaticano II foi de 62 a 65, a Christi Fidelis Laici, o sínodo foi em 1987, o documento foi publicado em 1988, a exortação apostólica. Né? A parábola abre os nossos olhos para a imensa vinha, né, do Senhor, e a multidão de pessoas, homens e mulheres, que ele chama e envia para trabalhar. Então, pensando na parábola, é um grupo pequeno de pessoas, mas transpondo isso para o mundo de hoje, cada um de nós, cada uma de nós, são operários que são chamados para poder contribuir na construção do reino. Né? A vinha é o mundo inteiro.
né, o mundo e os seus mundos nos quais a gente vai trabalhar. Tá? E ele deve ser transformado, segundo o plano de Deus, em ordem ao advento definitivo do reino de Deus. Né? Então, em ordem ao advento do reino de Deus, é usar os critérios para ordenar as coisas temporais, né, de acordo com os critérios evangélicos. Né? Esse é o nosso papel, né, porque o nosso campo próprio de atuação acaba sendo, de fato, o mundo. Né? As formas de participação, formas pessoais, ou seja, forma individual de participação, exige uma consciência de ser membro, um membro único, irrepetível, tá? Então, cada um tem a sua peculiaridade perante Deus, né? E é membro do povo de Deus, que a gente já citou, né? Esse é o conceito de igreja povo de Deus, que está no capítulo 2º da Lumen Gentium, é uma das grandes inovações do concílio. Então, a gente parte de uma visão de igreja hierárquica para uma igreja coletiva, que caminha juntos. Né? Cada um exerce o encargo original, que é seu, insubstituível e indelegável. Tá? E a gente citava aqui o exemplo do estado de vida e da profissão de cada um. Né? Então, não tem como eu querer me colocar no lugar de outro. O chamado é pessoal, é individual. Nessa perspectiva, assume o significado a afirmação conciliar sobre a necessidade absoluta do apostolado de cada pessoa. O apostolado individual, que deriva com abundância da fonte de uma vida verdadeiramente cristã, é o que o Haroldo falava agora há pouco. Né? Uma exigência, né, para essa atuação individual. É coerência entre a vida pessoal com a fé professada. Então, aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo tem que estar numa perspectiva de coerência. Né? Então, eu não posso seguir alguém que tenha preferência pelo pobre, que luta pela justiça, e ser alguém que, na minha vida pessoal, acaba atuando de forma não ética, né? Roubando, omitindo, explorando. Né? A primeira forma seria essa individual. Existe a forma agregativa de participação, né? Através da associação, uma associação solidária. Né? O documento trata como uma nova era agregativa. A partir lá do número 28, nos seguintes, é como se houvesse uma primavera. Eu não quero me deter nisso agora, porque depois eu vou fazer um comentário breve, até com uma perspectiva um pouco histórica. Né? Como característica da forma agregativa, né, existe a diversidade de pessoas e de associações, tá? A autonomia para constituir essas associações. Então, a gente não precisa pedir licença, né, em tese. Agora, quando a gente atua de forma eclesial, então vamos citar lá o Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Tá? Ele é uma instituição essencialmente leiga, e normalmente ele tem, para os que têm registro público, ele tem duas naturezas. Uma natureza de associação privada, que é a forma de constituição no direito civil, tá? Mas ela também é de direito público eclesiástico. Então, veja, duas naturezas, uma natureza civil e uma natureza eclesiástica. Por conta desta natureza pública eclesiástica, é necessário a aprovação. Né? Aí a aprovação do pároco, para que haja atuação dos representantes na paróquia, no Conselho de Leigos, a aprovação do bispo diocesano, para que haja organização em âmbito diocesano, né? A aprovação da CNBB, para que haja a organização em nível nacional. Né? Então,
a gente tem entidades autônomas, né? O Conselho Nacional do Laicato, o Conselho Nacional do Laicato Regional A, B ou C, né? E o Conselho Diocesano, tá? Todos eles têm uma natureza comum, uma característica comum, embora atuem de forma autônoma. Tá? Não é cogente as decisões. Né? Seria de bom grado que a gente procurasse trabalhar sempre em harmonia. Né? O Conselho Vaticano II coloca o apostolado associado como um sinal de comunhão e da unidade da Igreja em Cristo. Né? Apesar dessa diversidade, a gente acaba atuando com a necessidade de evangelizar e ordenar a realidade. Né? A Christi Fidelis Laici também cita alguns critérios de eclesialidade para essa atuação de forma associativa. Né? O primeiro deles é o primado dado à vocação de cada cristão à santidade, a responsabilidade em professar a fé católica, o testemunho de uma comunhão sólida e convicta, né? Essa comunhão é entre os seus membros, tá? Mas também com o bispo diocesano e com o ensinamento do Papa, né? Não do Papa, mas dos papas. A conformidade à participação na finalidade apostólica da Igreja, que a gente falava agora há pouco, e o empenho de uma presença na sociedade humana. Aqui, como a gente está falando de leigos, da vocação laical e do exercício dessa vocação, o acento nesse último, ele é indissociável dos demais para que uma associação seja reconhecida, mas sempre esse foco em como atuar na sociedade para transformá-la, né, a partir dos critérios do Evangelho. Então, no primeiro ponto, a gente viu as formas de atuação, que podem ser individual ou coletiva, e também trabalhamos a questão dos critérios de eclesialidade, sempre na perspectiva do chamado para a vocação ao apostolado. Né? No segundo ponto, a gente vai trabalhar um pouquinho a questão da ação e organização do laicato a partir do Concílio Vaticano II. Né? Então, eu dizia agora há pouco lá da Christi Fidelis Laici que eu não queria me prender ali, porque eu queria comentar um pouco sobre essa evolução. Quem pôde participar do primeiro eixo, eu acho que era a aula 4, se não me engano, com a Darly, ela fez um trabalho muito interessante, que na verdade até atropelou a gente, sobre a vocação na perspectiva do Concílio Vaticano II até os dias de hoje, né? Passando pelas conferências episcopais da América Latina e Caribe. Né? Então, a perspectiva do Concílio Vaticano II, eu citei ali a questão da Apostólica Antipositatem. Né? O concílio aconteceu de 62 a 65. Se a gente for falar do concílio como um todo, né? As novidades dele é o conceito de Igreja Povo de Deus, a questão do uso da palavra na língua vernácula, né? Então, ao invés de a gente trabalhar só com o latim, a liturgia e a palavra, elas tiveram uma grande transformação. Né? O enfoque do ajornamento ou atualização, né? Onde você parte da realidade para poder ordená-la. Né? Aqui o concílio, né, esse compêndio, que é a imagem que está colocada ali, ele é composto por 16 documentos diferentes. Tá? Então, um trata dos bispos, outro trata das vocações dos sacerdotes, das vocações religiosas, trabalha sobre o ecumenismo, outro sobre a missão adigentes,
a questão do diálogo interreligioso, a questão da educação, gravíssimas educações, um documento sobre a comunicação interbenífica, um documento sobre a igreja, que é a Lumen Gentium, a Gaudium Spes, que é uma constituição pastoral, que é uma figura nova de documento, né? E que para a gente, enquanto leigos, ela é muito cara, porque ela trata exatamente dessa necessidade de que a gente, enquanto leigo, trabalha nas realidades temporais para poder transformar, né? Aqui, a gente coloca a perspectiva da Christi Fidelis Laici, que é o documento que a gente está usando como base, mas que faz referência à Apostolica Actuositatem, né? A gente já citou que ela é uma exortação apostólica de 1988, com as conclusões do que tinha sido discutido no sínodo, né, sobre a vocação e missão dos leigos na igreja e no mundo, né? Em 1999, a CNBB elaborou um documento chamado Missão e Ministérios dos Cristãos Leigos e Leigas. Se a gente pudesse falar numa contribuição que esse documento deu, ele com a colaboração do Agenor Brighenti, que foi uma das pessoas chamadas para poder contribuir, assessorar a elaboração do texto, a gente fala muito sobre clero e laicato, e geralmente com uma relação de tensão entre um e outro, né? E o documento ele trabalha um pouco isso, quer dizer que o enfoque ele deve ser menos colocado na diferença entre clero e laicato e nas suas tensões, e muito mais enquanto carismas e ministérios, né? Porque a visão clerical é de que o leigo ele colabora, né? E aí tenta sufocar a questão da autonomia. Quando você fala em carisma e ministério, sem perder aquela necessidade de comunhão, né, com os pastores, né, ela também dá uma característica de autonomia. Mas o enfoque seria, ao invés da tensão entre clero e laicato, a questão de trabalhar carismas e ministérios, né? Isso tá sendo retomado agora um pouco dentro desse processo do sínodo da sinodalidade, né? E o documento 105, né, que foi uma reflexão que durou uns 4 anos, mais ou menos, ele gerou 2 documentos de estudo. O primeiro depois foi aperfeiçoado, depois foi aperfeiçoado novamente, finalmente foi aprovado em 2016, na Assembleia dos Bispos, né? A grande novidade, o próprio Dom Severino fala, é a questão do leigo enquanto sujeito. A autonomia que eu falava do outro documento, ela acaba se tornando a realidade. Mas ela trabalha com os 2 aspectos, né? Cristãos, leigos e leigas na igreja e na sociedade, né? Sal da terra e luz do mundo, não está aqui, mas na sequência se fala sobre fermento na massa, né? Alguns anos atrás a gente teve uma assembleia um encontro nacional do laicato, 7º encontro, que falava até que tudo seja levedado, né? Então a busca da transformação da realidade até que tudo fique levedado. Aqui eu repeti as imagens, né? Onde está esse Fidelis Laici era para ter 4 documentos: Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida, né? Então, eu coloco numa perspectiva histórica o concílio e a doutrina social da igreja, pensando na igreja universal. Eu já falei em igreja, povo de Deus e ajornamento como 2 características ou inovações que são trazidas para a gente. Mas quando eu falo em evolução histórica, aqui está com os documentos, na verdade, eu queria que a gente procurasse pensar, se colocando no tempo, como é que era o Brasil
de 62 a 65. Então, em 64, a gente teve o início da ditadura militar. Né? Então, 85% da população do país morava no campo e 15% morava nas cidades. Nesse período do fim da década de 60, início dos anos 70, a gente tem uma migração massiva das pessoas do campo para a cidade, ao ponto da gente ter a inversão hoje. 85% da população mora nas cidades, a gente fala da evangelização do mundo urbano, e só 15% moram no campo, né, para produzir os alimentos, cuidar da terra, cuidar dos animais. Né? Então, o modo de vida se transformou radicalmente. Aí a gente está falando de transformação social, política, econômica, cultural. Né? Embora a gente ainda traga muitos traços da cultura que acabam condicionando o aspecto político e social. Eu falo do patriarcado, né, da questão da escravidão, né, a discriminação com os negros, com os povos originários e tal. Mas é essa perspectiva, né, tentar olhar assim, o mundo, o que mudou, 73 com o Bretton Woods, que muda o padrão de ouro para o petróleo, para o petrodólar, né? E depois o dólar como parâmetro de troca. Como isso condicionou a existência da Guerra Fria, depois a queda do Muro de Berlim, a discussão de um mundo multipolar, Organização Mundial do Comércio, e a ONU com seu papel e também a dificuldade de resolver os problemas, né? Pensando na perspectiva mundial. Na América Latina, não era só o Brasil que viveu a ditadura, mas diversos países aqui do entorno viveram a mesma circunstância. Né? Aí tem outras implicações geopolíticas, mas que não vem ao caso a gente discutir hoje. Né? E o Brasil, propriamente dito. Né? Então, a gente sofre influência desse aspecto de conjuntura mundial, conjuntura latino-americana, conjuntura brasileira, né? As diferenças regionais que a gente tem. Tudo isso interferindo na forma de atuação da evangelização, porque, de acordo com a realidade, você vai ter que fazer a evangelização. Tá? E aí a gente tem a emergência, né? Então pense lá, entre 62 e 65, a CNBB tinha começado a existir. Então, lá em Roma, durante ainda o período do concílio, a CNBB aprovou o primeiro plano de pastoral de emergência. Né? Que tipo de pastorais a gente tinha organizado na época? Que movimentos a gente tinha naquele momento? Né? Alguns movimentos pré-conciliares já existiam, o movimento litúrgico, eu falei da alteração da Sacrosanctum Concilium, né? Mas o movimento bíblico, a alteração da palavra, então, assim, o concílio culmina com movimentos que já vinham de quase 100 anos, né? Trazendo a igreja de instituição perfeitíssima, fechada, onde os bispos e os padres tinham acesso direto, né? Então, a gente, para atravessar daqui para o céu, tinha que pegar um bote. Quem ia no bote era o bispo e os padres. Os leigos tinham que se nadando para poder tentar atravessar o rio, cada um se lasque. Né? Então, assim, veja o impacto de você assimilar esse processo de mudança eclesial e de você assumir isso como parte da transformação das pessoas atuando. E aqui eu estou falando, nós temos várias pessoas, né, que já têm mais idade. Eu acho que o Ciro, o Afonso, né, devem ter vivido isso de uma forma muito vívida. Né? Então, essas transformações tiveram implicações latino-americanas.
o concílio termina em 65, em 68, 69, acontece a Conferência Episcopal Latino-Americana de Medellín. Aí começa a emergência do pobre, né? O pobre como sujeito de uma realidade que questiona, que interpela e que impulsiona, né? Então, Medellín também tem 16 textos, cada texto relacionado aos textos do concílio, mas de uma forma mais enxuta, tentando traduzir dentro da realidade latino-americana aquilo que era a novidade do concílio, né? E aí a gente tem uma grande mudança, uma organização pela base, né? E começam usando o método Ver, Julgar e Agir, que está também na Gaudium Spes, né? Partindo da realidade, né? Refletindo sobre ela, iluminando com a palavra de Deus para ordenar a realidade de acordo com os critérios, tá? E elaborando planos de ação que pudessem fazer a intervenção na realidade e depois avaliar como é que aquilo foi. Então, o Ver, Julgar e Agir, a gente fala um pouco como se fosse uma palavras soltas, mas ele era um método reflexivo, né? Ação, reflexão, ação, que leva de uma teoria a uma prática, de uma ideia a uma realidade, né? E isso fez brotar, né? Com a palavra de Deus na mão das pessoas, em língua traduzida, movimentos, né? Dentre eles as SEBs, né? Que partiam dessa realidade de vida, da carestia, e começavam a impulsionar as pessoas a se organizarem para poder enfrentar as dificuldades da realidade, né? Então, inclusive com movimentos de massa, de mobilização, etc. Mas depois, isso gerou uma grande evolução, mas se trabalhava também, por conta das ditaduras, com ferramental marxista. E aí você tem muita gente que vive da fé, de boa fé, e você tinha determinados grupos que vinham da ação católica, que eram críticos, daí passou da ação católica especializada para a ação popular, propriamente dita, né? E aí você começa a ter uma mistura entre uma coisa e outra. Isso gera medo, e quando acontece em 78 o encontro de Puebla, né? Conferência de Puebla, que gerou outro documento, aí se relativiza a opção preferencial pelos pobres, porque tinha gente que achava assim que a igreja era só dos pobres, quem era rico não tinha direito de participar, né? Puebla, ela vai trabalhar com 3 vertentes depois, no sentido de priorização de atuação. Então, além de relativizar a questão do pobre como opção preferencial, ela coloca a questão da família, da juventude e da educação como prioridades, né? Aí, aqui no Brasil, a gente tem a entrada de movimentos mais vinculados à questão pentecostal, movimento de renovação carismática católica, né? Ainda de forma incipiente, mas isso começa a ser quase que um contraponto para conter a evolução das SEBs, né? E depois, Santo Domingo, Roma não queria que esse magistério que aconteceu, né, em Medellín e Puebla continuasse na América Latina. Então, tinha gente da Cúria que participou da organização e que tentou impedir que o método fosse o Ver, Julgar, Agir, Avaliar, Celebrar, e que tentou impedir que houvesse um documento final. Quem salvou a conferência foi Dom Luciano Mendes de Almeida, que ele não tinha o direito à palavra, não tinha previsão de falar, mas ele pediu a palavra e levou uma folha de papel, segundo o José Oscar Beoso, do CESEP, é um historiador com vários livros publicados na área de história da igreja, que ele pegou esse papel e fez a leitura.
se pegar o documento de Santo Domingo, ele tinha algumas anotações soltas, né? E aí a página que ele fala exatamente dos leigos, ele fala do protagonismo dos leigos. Isso gera um documento do magistério do Brasil, né, da CNBB, um documento chamado O Protagonismo dos Cristãos Leigos e Leigas, né? Mas, assim, eu falei muitas coisas em pouco tempo, né? Um aspecto de pensar a evolução dos documentos em si, da Igreja Universal até a Igreja do Brasil, tá? Os acontecimentos históricos, né? Dentro das perspectivas diferentes, econômica, social, política, cultural, né? E mesmo eclesial, né? Como isso se influencia, né, mutuamente, e nesse processo a gente vai chegar à Aparecida, em 2007, daí com o Bento XVI sugerindo o tema da questão do discipulado, né? Discípulos missionários, para que nele, Jesus, os povos tenham vida e vida em abundância, né? Aí o documento de Aparecida ele vai trazer coisas novas. Ele vai trazer a questão da mudança do mundo, coloca isso como uma mudança de época, não só uma mudança de mentalidade, mas é uma verdadeira mudança, aí trazida pela evolução da informática, a internet, né? Aparecida traz a emergência de novos rostos, né, do pobre, aí na pessoa dos povos originários, dos negros, das pessoas sem teto, sem casa, sem terra, né? A necessidade dessa participação, então, apanhando a Apostólica Actuositatem, a própria Christi Fidelis Laici, e impulsionando a gente para uma necessidade de missão, tá? Já se começa a pensar na questão dessa igreja em saída. Algumas pessoas dizem que o documento de Aparecida inspirou a exortação apostólica Evangelii Gaudium, né? Alegria do Evangelho, que trata de uma série de questões sobre a nova evangelização. Mas ela tem um trecho que é considerado doutrina social da igreja, e ela é uma grande inovação que está aí. Então, assim, eu peço desculpas, né? Porque a gente está trabalhando do Concílio Vaticano até agora para pensar no exercício da vocação laical, mas é muito importante que a gente tenha essa dimensão em mente, tá? Para perceber como as coisas caminham e como elas mudam, tá? Vamos seguir. Já falei sobre a questão de teoria e prática, né? Da atenção e da praxis, né? Então, não adianta eu conhecer os documentos da igreja, verbalizar isso, se eu não tenho a coerência com a vida concreta, né? E aí a gente vai ter tensões. Eu lembro já na aula de abertura do eixo, né? O Ciro questionava, né? Poxa, eu tenho uma atuação, ele cita que é da APP Sindicato, né? Mas ele citando a sua atuação eclesial mesmo, que tem as raízes nessa igreja da transformação, nessa igreja do compromisso social, né? E a dificuldade que a gente encontra nas comunidades eclesiais em que a gente está colocado hoje, né? Não parece que existe um divórcio, uma mudança completa. Então, os documentos continuam válidos em vários aspectos, mas parece que isso não se busca a coerência, né? Aqui eu coloquei a questão de movimentos eclesiais. Então, uma forma da evolução, ela se deu através dos movimentos eclesiais. Aqui eu citei Legião de Maria, Apostolado da Oração, que eram movimentos pré-conciliares, mas que foram se adaptando, né? Mais recentemente, o Papa Francisco mudou o nome do Apostolado de Oração para Rede Mundial de Oração do Papa. E eles têm uma vertente que é missionária, muito interessante, o movimento eucarístico jovem, né? Então, eles mantêm a estrutura do movimento. Até a Maria Aparecida,
Pedroso, que está no grupo, ela é membro do Apostolado da Oração, né, da Rede Mundial de Oração do Papa. Os cursílios, que também começaram a acontecer antes do concílio, e o movimento foi se construindo, se descobrindo, e teve um grande impulso aqui no Brasil, em particular, depois do concílio, né? O movimento dos focolares, que surgiu na Itália depois da guerra, se fosse expressar em uma palavra, unidade, a renovação carismática, que a gente citou, a emergência ali, final dos anos 70, mas principalmente no início dos anos 80, onde ela evoluiu bastante com essa proximidade com os movimentos pentecostais, né, neopentecostais, e uma novidade, que são as novas comunidades, né, muitas vinculadas à própria renovação, foram surgindo. Hoje a gente tem conglomerados de comunicação, rádios, TVs, né, e outros sites de notícias, etc., todos vinculados à igreja, exercendo uma forma de apostolado, mas isso estava meio solto. Então, o Papa também, de 4 anos para cá, ele criou a Caris como um organismo de comunhão e que atrai a própria renovação carismática e essas novas comunidades. Aí eu citei alguns, é óbvio que existem N outros, né? Aqui, só no lado da família, a gente teria encontro de casais com Cristo, encontro mundial de famílias, e uma série de outros, né? Mas o objetivo não era fazer uma lista para extinguir, né, exaustiva, mas só para a gente ter um exemplo da questão da necessidade de atuação, a atuação coletiva em movimentos, e isso se deu em evolução a partir do Vaticano II. Né? Lá no Vaticano II, na época do Vaticano II, também surgiu a campanha da fraternidade. Ela no início, ela tinha um enfoque voltado para dentro, as 2, 3 primeiras, depois ela começou a pensar alguma coisa social e depois se abriu, de fato, para a realidade do mundo. Dos diversos temas que começaram a ser trabalhados e foram se espalhando pelo Brasil, também começaram a surgir ou se fortalecer várias pastorais. Né? E aqui eu falava da ação católica especializada, o documento 75, ele faz um histórico disso, a JAC, a JEC, a JIC, a JOC, a JUC. Né? Então, dos jovens surgiu a PJ, do mundo do trabalho, a pastoral operária, da questão da luta pela reforma agrária, a Comissão Pastoral da Terra, pastoral do menor, pastoral da criança, mais recentemente a pastoral da pessoa idosa, agora está iniciando uma pastoral do povo de rua e das favelas, está com um apoio muito grande da própria CNBB, está se organizando em várias dioceses do país. Né? A pastoral da ecologia integral, que é mais recente também, partindo da Laudato Si, tem outras iniciativas também, mas eu quis colocar a questão da campanha da fraternidade como correia de transmissão para auxiliar nessa organização das pastorais sociais, que era um meio de expressão. Então, necessidade sentida da realidade, né, compromisso eclesial com a ação transformadora, método ver, julgar e agir, e aí começa a surgir formas associativas, né, aqui com cunho pastoral. Né? As SEBs que eu já citei, as comunidades... aqui eu fiz um apontamento, porque mais recentemente, na última diretriz da ação evangelizadora, se falava muito em pequenas comunidades de fé, né, comunidade de comunidades e tal, mas assim, existe uma coisa não dita, que deixa eu só ver o horário aqui, uma coisa não dita entre que existe um certo medo das SEBs, tem segmentos que dizem assim, não, as SEBs já estão superadas, porque as SEBs foram um erro, né? E aí se trata, nas diretrizes novas, de comunidades eclesiais missionárias, como um núcleo básico. Né? Eu acho que não vale a pena a gente ficar discutindo muito a questão do nome, tá? Embora muita gente das SEBs às vezes faça essa discussão de que em várias localidades, em várias dioceses,
o pessoal está substituindo uma coisa pela outra. Tá? Então, a gente ficou com uma interrogação ali para a gente ver isso. Já falei do método, vejo agir, avaliar, celebrar, a questão da praxis, da ação, reflexão e ação. Os princípios para a ação transformadora estão no Evangelho Gaudium, mas estão também no documento 75. Tá? O tempo é superior ao espaço, a unidade prevalece sobre os conflitos, a realidade é mais importante que as ideias. Então, a gente pode ter muitas ideias maravilhosas, mas se elas não se apoiarem na realidade, elas não vão a lugar nenhum. E o todo é superior à parte. Tá? Falei de Aparecida, novos rostos. O documento 105 fala de novos areópagos. Tá? Areópagos seriam espaços onde se faz o anúncio. Né? Falei de mundo como campo próprio, diferentes mundos. Diferentes mundos são os diferentes areópagos. Tá? Mas o que tem em comum é a questão da luta pela justiça. Tá? Que areópagos são esses? O documento 105 elenca e desenvolve cada um deles. Família como núcleo primordial, política, políticas públicas, mundo do trabalho, mundo da cultura, da educação, mundo das comunicações, o cuidado com a casa comum, mais recentemente. Né? Outros campos de ação, também mencionados no próprio documento. Aí ele elenca alguns desses aqui, como grandes cidades, migrações, refugiados políticos de guerra ou de catástrofes naturais, a pobreza, empenho pela paz, desenvolvimento e libertação dos povos, promoção da mulher e da criança, juventude, escolas, universidade, turismo, igreja em saída. E aí? Na conclusão, a gente retoma a questão da vocação como exercício do chamado, é o meu chamado e é o nosso chamado. Tá? As formas de participação são individuais e coletivas, e a gente relembra tudo o que a gente falou sobre a ação e a organização do laicato a partir do Vaticano II. Eu não vou aprofundar nisso, porque é tema da próxima aula, né? Mas isso ali é o logo do ano vocacional. Vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. Né? Eu coloquei porque o coração, ele é parte do organismo e ele é essencial para a vida. Né? O coração pulsa, ele bate, nesse procedimento de pulsar, né, de sístole e diástole, de contração para empurrar o sangue e de abertura para receber o sangue, tá? Ele imita o nosso papel de leigos, com vocação para a igreja e vocação para o mundo. Tá? Então, isso que o Heraldo falava, de conhecer a liturgia, de celebrar, exercer o sacerdócio comum dos fiéis, é consagrar tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, ou deveria fazer e deveria enfrentar. Tá? E esse processo de bater sístole, diástole, para dentro, para fora. Tá? Eucaristia, missão. Eucaristia, missão. Eucaristia, mundo. Eucaristia, vida. Eucaristia, justiça. Eucaristia, política. Tá? É uma figura que deve ficar presente para a gente. Por que celebramos e para que ou como agimos. Tá? Só lembrar, quinta-feira que vem, Corpus Christi, vai acontecer a 41ª Assembleia Geral Ordinária do CNLB. O tema é Cristãos, Leigos e Leigas, não deixemos morrer a profecia. Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Então, a outra dimensão que a gente tem é a dimensão profética. Se a gente fosse analisar o logo, talvez o Clodoaldo trabalhe um pouco isso no próximo encontro. Tá?